Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui, eu irei fazer para vocês uma sessão referente às minhas considerações com relação ao caso da mulher trans, né? Onde veio à tona o crime que ela cometeu e eu gravei um vídeo aqui no canal após a reportagem, né, do Dr. Drauzio Varela, onde reportagem esta em que assim foi uma catalisadora de uma comoção muito grande, né, por essa mulher assim ter trazido à tona o desconforto, o sofrimento proporcionado pela solidão, sabe? Por estar há 8 anos na penitenciária, na condição de presidiária, sem receber visitas. E inclusive no vídeo que eu gravei, eu trouxe uma certa especificidade a esse momento em si da reportagem. Eu forneci o endereço da penitenciária para quem se sentiu tocado pela reportagem, fazer também essa boa ação de escrever uma carta de acolhimento devido a essas condições em que ela se encontra, de completa solidão, né? E aí veio à tona agora na mídia o crime que ela cometeu, sabe? Quando eu me deparei com a disseminação das informações, eu vi por um lado uma página, né, de direita disseminando a informação, sabe? Por outro lado, eu vi uma página de esquerda, que é uma página inclusive voltada para a transexualidade, afirmando que isso era fake news, né? E que não era fato verídico e que essa mulher ela estava ali por roubo, né? Por furto. Enfim, fiquei um pouco confuso porque muita gente acha que por eu tratar de certas temáticas aqui, como feminismo, né? As pessoas acreditam que o meu posicionamento é de esquerda. E eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu trago aqui para este canal não tem a ver com a minha visão política de mundo. Tem a ver com a minha visão de mundo enquanto um ser humano formado em psicologia. Eu não sou nem de esquerda, nem sou de direita. Inclusive a minha visão de política é uma visão tecnocrática. O que seria a visão tecnocrática? Eu nem sou a favor de um presidente de esquerda, nem sou a favor de um presidente de direita. Eu sou a favor de um sistema que pudesse selecionar pessoas que tivessem uma formação, inclusive acadêmica, adequada para gerir um país. Entende? Isso é uma visão tecnocrática de política, entende? Mas sabemos que aqui no Brasil não temos esse sistema referente à tecnocracia, né? De selecionar pessoas e fazer uma análise minuciosa, tanto psicológica, tanto com relação ao quesito acadêmico, para ver se essa pessoa tem capacidades suficientes para gerir um país. Portanto, deixando bem claro, minha visão de mundo não é uma visão de esquerda ou uma visão de direita, sabe? A minha visão é de um profissional da área da psicologia, tá bom? Minha visão não é política, minha visão é de um profissional da psicologia, é de alguém que tem a formação em bacharel em psicologia, tá bom? Então o que é que acontece? Ao me deparar com as informações, tanto de esquerda quanto de direita, a de direita disseminando mesmo o crime que essa mulher cometeu, a de esquerda tentando abrandar a
potencialidade, a potencialização, digamos, que a direita está dando ao crime que essa mulher cometeu. E aí, diante dos fatos, o que foi que eu fiz? Eu fui atrás de fontes seguras. Inclusive teve gente, cara, você já viu o processo? Assim, expôs o número do processo e eu já estava lendo o processo, né? Eu sigo a Jus Brasil, que é uma página, uma plataforma de direito bastante séria, né, do âmbito do direito criminal, do direito penal, né? Tem também o direito civil e enfim. E aí eu coloquei o nome completo dessa mulher trans, o nome de nascimento, né? Para poder ter acesso ao processo. Tive acesso ao processo e vi homicídio qualificado contra a vítima menor e estupro de vulnerável, tá? E aí muita gente me questionou, e aí, Caio, continua com o mesmo posicionamento, cara? E aí, Caio, se fosse um filho teu, cara, como era que tu iria agir? Primeiro de tudo, quando eu gravei o vídeo e expus o endereço dessa mulher, eu até disse, eu mencionei no vídeo, eu não sei o que foi que ela fez, mas eu vou escrever uma carta de acolhimento, porque talvez a minha formação, ela me subsidia a olhar o ser humano em sofrimento. E qualquer ser humano, até mesmo aquele que tenha cometido o crime mais perverso possível, ele está em sofrimento, entende? Ele está em sofrimento. Então, como profissional da psicologia, como um cara que tem um título de bacharel em psicologia, eu me atento ao ser humano que está em sofrimento. E até falei, independente do que esta mulher tenha cometido, né? É um ser humano que está em sofrimento, que está em solidão, e eu vou escrever uma carta a esta mulher. Inclusive, eu não tinha mandado ainda a carta, eu estava construindo a carta e mudei o direcionamento da carta. Eu vou reescrever, na verdade, a carta, porque já muda a minha percepção das coisas, já muda a partir do momento que eu me deparo com esse tipo de crime, entende? Mas não é condenando, não é retalhando esta mulher. O redirecionamento continua sendo o redirecionamento, a reescrita da carta, né, continua sendo uma carta que visa uma humanização. Uma carta que visa uma ressocialização. Porque foi isso que o meu curso me ensinou, entendesse? Foi isso que o meu curso me proporcionou. Essa visão do humano. Essa visão que busca a ressocialização, a humanização do mais perverso criminoso, certo? E aí eu venho parafrasear o que o Dr. Drauzio Varela trouxe como argumento para os ataques que ele vem sofrendo, entende? Há mais de 30 anos frequento presídios, onde trato da saúde de detentos e detentas, em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias. Não pergunto sobre o que os meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me peça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho, na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz, declarou ele, né? Pois bem, as ciências médicas, gente, as ciências psicológicas, elas visam aí tratar, elas visam disciplinar temas referentes aos aspectos internos do indivíduo,
sabe? São ciências que se atentam aos aspectos internos do indivíduo. Eu não sou formado em direito, eu não sou juiz para estar aqui julgando esta mulher quanto à sua conduta criminosa. Isso aí cabe ao direito penal, isso aí cabe ao juiz. A minha formação definitivamente não é essa. E com isso eu não estou aqui fazendo apologia à romantização de crimes desse nível, sobretudo direcionados a uma criança, a um inocente, né? Eu fiz uma postagem no meu Instagram, sabe? Onde eu também expus o endereço da penitenciária para quem quisesse escrever para essa mulher, né? Daí então se disponibilizasse a escrever uma carta de acolhimento. Mas como o Instagram é uma rede social que abrange pessoas, né, das mais variadas áreas, pessoas que inclusive não têm nem formação acadêmica, então, em respeito à mãe dessa criança, né, que foi alvo do crime dessa mulher trans, em respeito a ela, eu retirei a postagem. Aqui no canal, eu mantenho o endereço, eu mantenho o meu posicionamento, porque eu acredito que o meu maior público aqui é da área da psicologia, né? Dada a minha formação, dado ao fato de trazer temáticas dentro da dimensão da psicologia, eu acredito que o meu maior público é da psicologia, é da área da psicologia. Então, eu acredito que esse público entendeu o meu discurso, entendeu a minha fala no vídeo em que eu venho explanar essa reportagem. Eu acredito que esse público entendeu o que eu quis dizer. Gente, eu sou muito apaixonado pela área forense. Eu já disse aqui que eu assisto muitos vídeos, né? Investigação criminal, eu sou viciado em investigação criminal, né? É uma série na Netflix que trata dos mais diversos crimes perversos mesmo, né? E eu me atenho muito a esse tipo de reportagem para poder compreender um pouco mais, né, o comportamento, a personalidade de um criminoso. Porque se um dia eu conseguir, né, uma chance de trabalhar na área forense, né, na área jurídica, como psicólogo jurídico, eu não posso me atentar e julgar um ser humano pela sua conduta criminosa. Eu vou precisar me ater aos aspectos internos que levaram esse ser humano a praticar esse ato. Julgar, eu não posso julgar porque, como eu já disse, eu não tenho formação para isso. E ela está presa, ela está, enfim, acredito que já foi julgada, ela está cumprindo a pena. Eu não estou romantizando o crime. Tem que cumprir. O que eu falei no vídeo anterior a respeito disso é que cometer um crime, sim, tem que cumprir. Mas, gente, vamos lá. O nosso país, ele não tem prisão perpétua, né? Ele não tem a lei da prisão perpétua, nem da pena de morte. Todos os seres humanos que têm uma conduta criminosa, pode ser ele pode ter cometido a maior atrocidade do mundo, um dia ele vai ser solto. Um dia ele vai voltar para a sociedade. E se ele não for humanizado, se ele não for ressocializado, ele vai cometer pior. E quanto a um sistema de humanização, quanto a um sistema de ressocialização, o nosso sistema é muito falho, porque as condições presidiárias, as condições penitenciárias não têm um sistema eficaz de humanização, de ressocialização. Tratam esses seres humanos como animais, né? E eles saem pior. E ao sair pior, vão cometer um crime pior, que vai fazer mal a quem? A ele e ao seio social. Então, quando eu olho para o criminoso, eu olho para
O que é que pode ser feito dentro de um sistema, na dimensão de um sistema de humanização, de ressocialização, para recuperar essas pessoas, né? O que eu penso é isso. O que a minha formação me propicia é ter essa visão de humanizar, de ressocializar essas pessoas. Eu pergunto, a Suzy, essa mulher trans que cometeu esse crime, né, nessa dimensão, um crime sexual, né, contra uma criança, tá? Ou seja, um homicídio qualificado contra uma vítima menor, estupro de vulnerável. Eu pergunto, essa mulher trans, ela está passando por uma avaliação psiquiátrica, ela está passando por uma avaliação psicológica, né, para que possa ser entendido o que a levou, quais os aspectos internos que a levaram, né, a cometer esse crime. Isso aí é uma conduta do comportamento, é uma conduta que está inerente na personalidade dessa mulher, é uma pateia, é uma patologia da personalidade ou é uma conduta do comportamento que está sendo reproduzida aí por algo que essa mulher sofreu na infância também, porque maior parte, e eu digo isso porque eu acompanho crimes de pedofilia, inclusive na série Investigação Criminal, e ao escutar as histórias daqueles criminosos, maior parte foram abusados na infância, sabe? Foram abusados na infância e por não terem tido um tratamento. Quanto ao fato de terem sido abusados na infância, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, então o seu desenvolvimento, né, o seu desenvolvimento humano, a partir desse trauma, a partir desse acontecimento, catalisa a reprodução de um ser humano, né, que vem aí a ter condutas criminosas na fase adulta, entende? Então isso aí tem, isso aí como é que eu posso dizer? Tem jeito, né? Isso aí tem jeito de ressocializar, de humanizar, né? Tem jeito de humanizar essa pessoa, né? Tem jeito de tratar essa pessoa, de tratar o seu comportamento, a sua conduta, tem jeito de ressocializar essa pessoa para que ela possa voltar à sociedade humanizada para não cometer atrocidades piores, entende? A conduta está a pateia, a patologia está na personalidade, é inerente da personalidade. Se for, tem que ir para o hospital psiquiátrico, penitenciário, que é o que é mais perto, é o que a gente tem mais perto de uma prisão perpétua. Porque ali essa pessoa, ela vai estar constantemente em tratamento psíquico, entende? E se voltar para essas pessoas não tem cura. Quando a pateia, quando a patologia está na personalidade, é inerente da personalidade, não tem cura, tem que ficar no hospital penitenciário interno em tratamento constantemente. Eu não sei se vocês lembram de um caso, deixa eu só me situar aqui. Eu não sei se vocês lembram do caso Liana e Felipe. Foi um caso que aconteceu em 2003, caso Champinha. Se vocês não lembram, procurem na internet. Tem também em Investigação Criminal na Netflix a narração desse caso. O caso Champinha, onde ele cometeu uma atrocidade. Matou Felipe, namorado de Liana, estuprou Liana, matou Liana de uma forma perversa, né? Após isso ele foi preso, foi solto, cometeu de novo e voltou e está até hoje no hospital psiquiátrico. Porque se chegou à conclusão de que a pateia dele está na personalidade e não tem como recuperar, não tem como ressocializar, não tem como humanizar. Então tem que ficar no hospital penitenciário, um hospital psiquiátrico penitenciário, né? Porque de fato não dá
para deixar essa pessoa no seio social, porque sim, ela vai prejudicar outros seres humanos, entende? Então, gente, o que eu me pergunto diante dessa polêmica toda, como é que está discorrendo o tratamento dessa mulher trans? Né? Como é que está discorrendo? Se eu não esteja enganado, porque eu não anotei isso, mas no processo, ela pegou 36 anos de prisão, tá? Aqui no Brasil, só é permitido a pena máxima é 30 anos de prisão, certo? Com boa conduta e os mais e mais diversos benefícios, essa pena de 30 anos cai para 1/3. E aí eu pergunto, daqui a pouco a Suzy vai voltar para o seio social. Como que está se dando o processo de humanização, de ressocialização dessa mulher trans? Não adianta esbravejar, não adianta se atentar ao crime que ela cometeu, porque ela vai voltar para o seio social. Como vários outros criminosos já voltaram para o seio social. Então, o que eu estou preocupado é como que está sendo o sistema de humanização, de ressocialização dessa pessoa. Uma outra coisa que eu me pergunto diante dessa polêmica. Se fosse um homem cis, branco, ou uma mulher cis, branca, que estivesse nessas condições e tivesse aí recebido o abraço do Dr. Drauzio Varela, eu pergunto, será que teria acontecido uma comoção de advogados criminais? Porque pelo que eu pude perceber, foram os advogados criminais que se mobilizaram a descobrir o nome de nascimento dessa mulher para descobrir o que foi que ela cometeu. Eu me pergunto, se fosse uma reportagem direcionada a uma pessoa que não fosse trans, que fosse cis, branca, uma mulher ou um homem branco, né, e cis, será que teria acontecido essa mobilização de advogados criminais para descobrir o nome da pessoa, ou até mesmo, porque muita gente tem apelido ali, né? Dentro do sistema penitenciário, muita gente, mesmo não sendo trans, mesmo não usando uma identidade social, mas muita gente utiliza-se de apelidos, como Champinha, por exemplo, né? Então, se fosse uma pessoa branca, cis, teria acontecido essa mobilização para descobrir o nome todo da pessoa e atrás do processo para atentar-se ao crime? Diante dessa polêmica que está sendo disseminada aí, esse retalhamento que o Dr. Drauzio está sofrendo, será que se ele tivesse abraçado um homem ou uma mulher cis, branco, estaria acontecendo essa retaliação? É isso que eu me pergunto. Diante do crime ter vindo à tona, as pessoas estão preocupadas com o quê? Com o fato de uma mulher trans ter cometido um crime nessa dimensão? Ou estão preocupados com a família? Estão preocupados com a mãe dessa criança? Com o que ela está sentindo? Eu fui atrás para descobrir se ela se pronunciou. E eu vi uma reportagem na Rede TV em que havia um pronunciamento dela dizendo "e eu". E o abraço que eu recebi, qual foi? Qual foi o abraço? Eu tive abraço? E aí eu também tenho misericórdia dessa mãe que perdeu essa criança nessas condições. Também tenho misericórdia dessa mulher trans que está em condições penitenciárias e me preocupo se ela está sendo ressocializada, se ela está sendo humanizada. Por que eu me preocupo com isso? Porque eu me preocupo com a volta dela para o meio social, porque não temos prisão perpétua, não temos pena de morte. Também não sou a favor disso, sabe? Porque a lei é muito falha e aí eu fico com receio, vamos instalar a pena de morte. E aí, se pega um inocente e mata, sem ele ter cometido determinado crime, é com isso que eu me preocupo, sabe? Então, as pessoas, elas estão de fato preocupadas com a criança,
né, que morreu, que assim foi alvo desse crime, que morreu nessas condições, estão preocupados com o que a mãe dessa criança está sentindo? Ou vocês estão preocupados, as pessoas, né, estão preocupados em disseminar que foi uma mulher trans que cometeu o crime e por isso nenhum trans presta? Porque vocês querem saber com o que eu me deparei diante dessa polêmica? Eu vou compartilhar com vocês aqui com o que eu me deparei diante dessa polêmica. Vou narrar aqui para vocês. Aqui está o comentário de uma pessoa que se diz religiosa, que se diz cristã. O comentário dessa pessoa é em uma página de notícias do Instagram, em que houve a exposição, né, do crime que essa mulher trans cometeu. Ela diz o seguinte: olha, o comportamento trans, primeiro de tudo, que transexualidade não é uma questão de comportamento, tá? Isso é uma condição humana, não existe comportamento trans. Isso é uma condição humana, certo? Mas vamos lá, a pessoa diz, olha, o comportamento trans já reporta algo de mudança radical, onde em 90% dos casos, também essa pessoa não colocou a fonte desse dado estatístico, porque isso é muito sério. Quando a gente dissemina um dado estatístico, a gente precisa expor a fonte. Foi uma fonte séria que fez a coleta desses dados, porque eu não tenho conhecimento disso. E olha que eu sou um rato de internet, eu confesso. Tudo que sai, tudo quanto é de dados, tudo que acontece, eu vou em busca de fontes seguras. E eu coloquei isso aqui, sabe, para fazer uma busca, e não tem nada de estatístico sério comprovando isso aqui, tá? Mas ela diz, em 90% dos casos, os mesmos, vejam, está associando transexualidade a, vejam, os mesmos são associados a depressão, dependentes químicos e criminosos, pois esta transformação embaralha sentimentos, princípios, distúrbios, onde acarreta todos esses desequilíbrios. Sendo assim, infelizmente, de 100, 90 tem distúrbios. É ruim dizer, mas nunca conheci um trans idôneo. Como eu disse, infelizmente, a grande maioria tem transtorno de caráter. Sendo assim, é difícil identificar um trans com bom caráter. Gente, isso é de cortar o coração, sabe? Isso é um absurdo. Uma pessoa que se diz religiosa propagar um negócio desse, porque isso aí produz transfobia. E aí as pessoas que já têm esse sentimento transfóbico faz o quê? Essas porra não presta nenhuma tem caráter, bora matar tudinho. Gente, eu sou trans e tenho amigos trans, onde tem formação acadêmica, tem família, tem boa conduta, nunca cometeu um crime, sabe? Nunca cometeu um crime. Então como é que a pessoa, numa rede social, traz dados absurdos como esses, sabe? Vinculando pessoas trans a distúrbio, a dependente químico, a pessoas que têm desvio de conduta, de caráter, sabe? Se for assim, minha gente, todo mundo é criminoso. Porque uma pessoa cis que comete um crime, e olha que tem muitos homens cis, branco, na condição de Suzy, no sentido de ter cometido o mesmo crime. Então quer dizer que eu vou generalizar e vou dizer que todas as pessoas cis têm desvio de caráter, são dependentes químicos, são assassinos, cometem atrocidades a esse nível. Então eu me pergunto, qual o intuito de ter trazido à tona o crime que essa mulher cometeu? Vocês estão preocupados
com a família da criança? Vocês estão preocupados com a humanização dessa mulher trans para que ela não volte no meio social, para que ao voltar para o meio social ela não venha cometer o mesmo ato? Ou vocês estão preocupados em disseminar isso para vincular isso à transexualidade? Cara, e o goleiro Bruno? Vocês viram aí a reportagem sobre o goleiro Bruno que matou, esquartejou a mãe da sua filha, ocultação de cadáver, que até hoje ninguém sabe onde encontra, né? Mas ele voltou para o seio social. Eu vi em alguns sites fotos dele com crianças, com mulheres. Houve um clube que deu a ele a vaga de goleiro para que ele pudesse recomeçar, sabe? É porque é um homem cis, não está tendo uma repercussão de revolta. Ah, nossa, matou, esquartejou uma mulher e está aí do lado de crianças, isso é um absurdo. Ah, todas as pessoas cis cometem esse tipo de coisa, são todas criminosas. Cadê a repercussão com relação a isso? Quer dizer que ele tem o direito de ser ressocializado, de ser humanizado, e uma mulher trans não tem, né? E o Guilherme de Pádua, que no final do ano agora a Glória Pérez, né, mãe de Daniela Pérez, eu sigo ela no Instagram, ela fez uma postagem, cara, penosa, sabe, penosa sobre a ausência da filha, entende? Sobre a ausência da filha, entende? E o Guilherme de Pádua, ele está no seio social como pastor evangélico, sabe? Cadê? Houve repercussão quando ele saiu da prisão, quando ele voltou para o seio social? Houve repercussão pelo fato de uma igreja ter acolhido ele e ter aceito ele como pastor dessa igreja? Quer dizer que ele tem direito de ser humanizado, de ser ressocializado, e uma mulher trans não tem esse direito? Por quê? Me respondam por quê? Né? E a Suzane, o caso Suzane e os irmãos Cravinhos, que mataram de forma perversa os pais dela, e virou filme. O crime virou filme, onde provavelmente por ser a história dela, ela foi paga. Ela deve ter recebido cachê, obviamente, para que a história dela virasse um filme. Cadê que houve repercussão? Ah, nossa, todas as pessoas cis, ninguém presta, né? Cadê que houve revolta, comoção pelos pais dela, que foi assassinado por eles, o irmão que até hoje, né, teve todo um transtorno em torno do irmão, acabou caindo na dimensão da dependência química devido a tudo isso que aconteceu na vida dele. Cadê? Ela está sendo ressocializada, ela vai voltar para o seio social, e a mulher trans lá não tem direito a uma ressocialização, a uma humanização? Cara, eu me solidarizo com a mãe dessa criança, sim. Eu imagino que para ela deve ter sido uma dor irreparável. Obviamente, ela precisa de cuidados. Obviamente, ela vai precisar para o resto da vida de tratamento psíquico. Porque sim, sabe? É um fato na vida dela que não dá para esquecer. Entendeu? Ela precisa ser abraçada. Ela precisa também ser acolhida, mas essa mulher trans, ela também precisa. E sabe por que ela precisa? Independente do crime, para que ela não volte, porque ela vai voltar ao seio social. Para que ela não volte para o seio social sendo demonizada e cair por uma questão de revolta, ou seja lá o que for, por uma questão de exclusão, por uma questão de retalhamento, e voltar a fazer pior no seio social, entende? Então essa mulher, ela tem sim que passar por um processo de humanização, de ressocialização, porque não temos pena de morte, não temos prisão perpétua. Como eu disse, essa mulher está sendo avaliada psiquicamente, porque precisa ser identificado se a plateia
tá na personalidade. Se tiver na personalidade, como profissional da psicologia, eu digo categoricamente que ela não tem que voltar para o seio social. Ela tem que ir para um hospital penitenciário. Para lá, ela ser cuidada, que é o mais perto que temos aqui de uma prisão perpétua. Para que lá ela possa ser cuidada, né? Para que lá sim ela possa ser humanizada e não volte para o seio social para cometer atrocidades. Entende? Então é isso, gente. Eu não estou aqui romantizando crime. Eu estou aqui como bacharel em psicologia dizendo que criminosos precisam ser humanizados, precisam ser ressocializados para não voltar a tirar outras vidas, vidas inocentes, como a desse menino, sabe? Precisam ser humanizados, precisam ser ressocializados. Eu não sou juiz, eu não sou formado em direito, eu não sou da dimensão do direito penal para vir aqui e explanar o crime em si, para julgar o crime em si. O crime em si é julgado e sentenciado pelo juiz, entende? E aí me perguntaram, Caio, se fosse o teu filho, não sei te responder. Eu não vou ser hipócrita, eu não sei responder. Se fosse o meu filho, não sei. Sabe por quê? Porque eu não tenho filho e eu nunca passei por isso. Então não sei te dizer como humano e não como profissional da psicologia, como humano, eu não sei dizer se eu perdoaria. Não sei dizer, entende? Mas como profissional da psicologia, eu preciso fazer a suspensão dos meus princípios, dos meus valores, sabe? Para atentar-me à ressocialização e à humanização. Porque se um dia eu tiver a chance de ser um psicólogo forense, um psicólogo jurídico, eu tenho que me atentar à humanização. Eu tenho que me atentar aos aspectos internos que levaram esse criminoso a essa conduta. Eu não tenho que me atentar ao crime em si. Isso aí é do âmbito do direito penal. Tá certo? Então eu não sei dizer. Se fosse o meu filho, eu não sei dizer. Imagino que a dor é imensa. A dor dessa mãe, a dor desse pai é imenso. Mas eu não tenho dimensão precisa, porque eu nunca passei por isso. Mas eu me solidarizo e tenho misericórdia dessa mãe que passou por isso, que passa por isso até hoje. E digo e repito, não retiro nada do que falei no meu vídeo anterior com relação a essa mulher trans. Ela precisa ser humanizada, ressocializada, para não voltar a cometer. E se a plateia está na personalidade, hospital psiquiátrico, hospital penitenciário psiquiátrico, para que lá ela possa ser cuidada, para que lá ela possa ser humanizada e não volte para o seio social para destruir outras famílias, tá bom? Então é isso, gente. Vou me ater aqui porque a câmera vai descarregar. Espero que tenha ficado clara a minha posição com relação a isso, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.